Gente, então, olha só, estamos aqui num momento importante dessa disciplina, entendeu? Porque é exatamente aqui como eu mostrei para vocês, né? Quando a gente está falando de ondas, né? E vai explicar, por exemplo, né, as propriedades atômicas, a gente vai tratar elétrons, né, como ondas, e as propriedades, então, desse elétron, ou seja, as propriedades químicas dele, são governadas, né, por essas propriedades ondulatórias, tá? Como eu falei para vocês, isso é uma questão de quântica. Quântica, basicamente, é isso, é tratar as partículas que a gente julgava no século XIX para trás como materiais, né, tratá-las também como ondas, tá? E então vamos devagar nas coisas, vamos devagar. Primeira coisa que essa segunda parte do curso, dessa disciplina, desse tópico, na verdade, né? Nós começamos na semana passada a falar de condições de contorno e princípio de superposição. E aí eu usei esse aptzinho, lembrando, né? Essa animaçãozinha aqui, e a gente estudou as condições de contorno fixa e também pode ter extremidade solta. E aí a gente viu que quando a gente coloca um pulso na corda, a corda tem que estar esticada para que o pulso percorra, né? Há uma reflexão da onda e essa reflexão ela volta com inversão de fase, né? Ela volta para trás, ela reflete para baixo, reflete duas vezes, vamos pensar assim, né? Ao longo da direção de propagação, ela é refletida e ela também é refletida na vertical, na onda na corda, né? Para baixo. Quando a gente deixa a corda na extremidade solta, né? Agora muda a condição de contorno, né? Agora ela é refletida, porém ela volta sem inversão de fase, né? Conversamos a respeito disso. Hoje eu vou colocar, viu, Márcia, desculpe, equacionar isso. Fisicamente a gente já entende, já conversei com vocês o que está acontecendo aqui. É um problema de ação e reação. A corda vai tentar, no primeiro caso, com a extremidade fixa, puxar a parede, vamos dizer assim, aqui é um dispositivo aqui, nem lembro o nome dessa peça, é uma morsa, né? Que prende aqui a corda, né? Então a corda tenta puxar, aplica uma força aqui no ponto na bolinha verdinha onde está meu mouse, né? Ele está preso, então ele puxa a parede junto, mas só que quando você aplica uma força em alguma coisa, essa alguma coisa aplica uma força de volta em você. Então, na hora que esse camarada está vindo puxando agora para baixo, né? A parede, vai empurrar ele para cima e por isso é como se eu estivesse empurrando a corda para cima e para baixo. Então agora eu vou colocar um pouquinho isso numa equação, porque na equação ela simplifica, a princípio era para simplificar, viu, mano? Para simplificar, para a gente olhar e entender. É a linguagem, eu vou decodificar essa física aqui numa linguagem, ou melhor, como você disse, codificar numa linguagem matemática, né? Isso que está acontecendo aqui, beleza? Então, vou fazer isso, né? Falei disso, mas antes de eu continuar aqui o meu resumo, também falamos disso, dessas condições de contorno, e falamos também da superposição de ondas, né? A superposição de ondas nada mais é uma propriedade, né? Não sei o que esse cara está pulando. Ele não quer descer. A superposição, Paulo, a superposição, né, nada mais é uma propriedade, né, da equação de onda. Poxa, você não está falando de equação de onda, ela é uma equação de derivadas parciais, dupla, pelo amor de Deus. Poxa, gente, olha só, não posso deixar de falar isso para vocês, né? A equação de onda é daqui que vai sair a equação de Schrödinger, né? A equação de Schrödinger é toda quântica, né? O camarada lá do Físico-Química 3, né, ele vai pegar e vai resolver a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio para vocês, né? O átomo de hidrogênio, modo de dizer, para os elétrons, ou para o elétron, né, do átomo de hidrogênio, tá? E aí vai tirar todas as propriedades que a gente já conhece, os números quânticos, tal, tudo mais, numa equação de onda. Se você não souber disso daqui, você não tem uma noção de onde que está vindo isso daqui, quando chegar lá na frente, pô, você não vai nem ter noção do que é a equação de Schrödinger. Para que resolve? Poxa, né? Então, né, vamos seguindo. Então, a superposição de ondas, devido a essa característica linear da escolhi uma cor ruim, né?
linear da equação de onda, né, essa característica linear dela, permite que a soma de duas ondas é a solução, né, da equação de onda. Então, é simplesmente isso. Superposição é a soma, nesse caso, construtivo, nesse caso aqui, destrutivo, né, das duas ondas, dos dois pulsos, duas perturbações que eu coloquei na corda aqui. Lembram, né? E um nome mais bonito de escrever essa soma de ondas, ponto a ponto, é chamar essa soma de interferência. As duas ondas estão interferindo. Tá? E eu mostrei para vocês que, né, quando eu tenho duas ondas, né, no meio, se somando, dependendo das condições, formava o que a gente chamou de onda estacionária. E aí, né, claro, aqui simplesmente eu fiz uma soma de onda. Tá aqui uma onda indo para a direita, para o lado positivo, né, como tinha colocado aqui, uma onda indo para o lado esquerdo, somei, o que apareceu? Apareceu um camarada que não mudava, ficava mexendo no tempo, porém não tinha nada indo para a direita, nada indo para a esquerda, que era a onda estacionária. Então, essa é a primeira parte dessa aula. Eu vou começar, isso é revisão, eu vou começar hoje, né, voltando, né, à questão das condições de contorno, vou falar da condição de contorno de uma maneira mais matemática, vou mostrar um caso físico para vocês, certo? Tá? E depois vou generalizar um pouco mais essa questão da superposição, ou seja, da soma, da interferência de duas ondas, tá? Generalizar um pouco isso. Porque aí eu vou trazer de uma maneira mais explícita, né, a ideia da fase, da diferença de fase, que eu falei na aula passada. Tá? Aquela história de que tem inversão de fase de 180 graus, ou seja, de pi radianos. Tá? Antes, então a aula de hoje, antes da gente partir, né, para voltar, né, nas ondas estacionárias e falar dos modos normais de vibração. Tá bom? Então, começando a aula de hoje às 7h30. Não foi uma conversa jogada fora, né? Eu acho que vale a pena. Né? Reflexão. Então, olha lá. O que estava acontecendo aqui? Reflexão, aqui onde a corda está presa ou solta. O pulso vem e aqui ele é refletido. O que eu disse para vocês é, se esse camarada continuar para cá, né, vai ter uma parte da onda, agora não tem ninguém aqui, não tem nada refletido e a onda vai embora. O caso mais geral é, por exemplo, vai ter uma onda incidente, um pulso incidente, parte é refletida e parte é transmitida. Então, a gente vai falar de reflexão e transmissão. Aonde que ocorre? Faltou mais. Onde que ocorrem esses fenômenos de reflexão e transmissão? Sempre na interface entre dois meios. Né? Lembrando lá da introduçãozinha, né, que eu coloquei aqui. Tudo bem? Onda incidente, refletida, parte transmitida. Na interface entre dois meios. Aqui o meio 1 e aqui o meio 2. Então, olha só, é uma aula bonita, Mário, para você essa aula, tá? Que eu vou colocar aquela física que a gente viu, observou, que está acontecendo, que está ali na animação, e eu vou colocar ela aqui numa equação matemática que vai mostrar para mim que, ó, é isso mesmo que ocorre. É bonito fazer isso, desculpa, mas eu gosto. Assim, pode falar assim, tem gosto para tudo, né? Mas eu acho bonito. Pegar um fenômeno físico e conseguir descrever ele matematicamente, né? A partir do momento que eu consigo fazer isso e tenho lá uma equação matemática que me demonstra exatamente aquilo, né? Isso me dá, né, poder, né? Com aquele resultado matemático lá, me mostra que o meu modelo, né, ele é bom, ele serve para explicar as coisas. E sendo bom para poder explicar as coisas,
serve para isso, eu posso usar para outra coisa, eu posso fazer para... Né? E isso vai me ajudando a entender o mundo que está à minha volta. E entender, conhecer o mundo que está à minha volta, isso que é o poder, né? É poder, né, também operar e agir sobre esse mundo que está à minha volta para poder melhorar as coisas. Ciência é isso, né? Somente com o advento, por exemplo, né? Da eletricidade, Coulomb, correntes elétricas, Volta inventou a pilha, blá, 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 blá. Tudo foi, a gente chegou aonde? Celularzinho meu aqui, ó, né? Os caras foram estudando, foram entendendo e foram usando do que conheceram, do que aprenderam, para fazer coisas que sejam úteis para a gente. Na interface entre dois meios. Eu consegui um GIF, não consegui uma animação. Tá? Vocês estão vendo aí ondinha na corda? Aqui eu tenho duas cordas. Onde está o meu mouse aqui é uma cordinha fina, tá? E aqui uma corda grossa. Hugo, peraí, corda fina, corda grossa, qual que é a grandeza física que a gente já usou para distinguir ou para classificar uma corda fina e uma corda grossa? A densidade de massa. Desculpa, eu não dei um delay aqui. A densidade. A densidade de massa. Então, aqui, né, uma corda fina, ela tem uma densidade de massa menor. Aqui eu tenho uma densidade de massa maior. Né? Então, já posso falar assim, bom, tem densidade de... Se é uma corda, ela está amarrada aqui, e essa corda como um todo está esticada, então tem uma atração, ela está esticada. Então, uma onda, ou pulso, a perturbação, o que quer que seja, que vai propagar, que está propagando aqui pela corda, ele tem uma velocidade. E a velocidade é o quê? É a raiz quadrada, né, da tração, da força com que você está esticando a corda, dividido pela densidade da corda. Então é dividido. Né? Eu tenho uma canetinha aqui, peraí. Vocês vão entender o que eu quero. Eu não gosto desse negócio de sair só falando. Tá abrindo aqui. Agora eu consigo rabiscar. Né? Quando eu rabisco, ele para. Agora continua. Beleza. Então, olha lá, lembrando então, né? A gente tem a densidade de massa, né? Que é igual à massa total da corda, né? Dividido pelo comprimento da corda. E a gente sabe também que a velocidade de propagação é a raiz quadrada, né? Da tração, que é a força que estica a corda, dividido por μ, né? Então, olha só, observem que a velocidade de propagação do pulso na corda fininha, ela é maior do que na corda grande, na corda mais grossa. Por quê? Porque aqui, né, então eu vou chamar esse cara aqui, esse aqui é a minha interface entre os dois meios. Esse aqui é o meio 1, esse cara aqui é o meio 2, tá? Como é que a gente distingue os meios? Pela velocidade de propagação da onda. Aqui, do lado esquerdo, a velocidade vai ser meio 1, vai ser raiz quadrada da tração dividido pela densidade da corda, porque ela é diferente da esquerda. Que é μ1, ela é menor. Né? E aqui vai ter uma velocidade 2, vai ser raiz quadrada da mesma tração, porque é a mesma força que está esticando, é uma corda só, presa, né? Uma corda só, não, duas cordas presas, esticadas da mesma maneira, dividido por μ2. Como μ1 é menor do que μ2, então o que acontece? E está no denominador, então você tem que a velocidade 1, pelo inverso, é maior que a velocidade 2. Está aqui.
Em ondas, o que a gente usa para distinguir dois meios é a velocidade de propagação da onda. A onda 1 tem uma velocidade, desculpe, a onda no meio 1 vai ter uma velocidade, no meio 2, na outra parte da corda, tem outra velocidade. Então, isso é um meio, isso é outro meio. Joia? O que acontece aqui na interface entre esses dois meios? Está atento, né? Esse camarada por cima é a onda incidente, esse camarada voltando por baixo é a minha onda refletida, voltou por baixo. Por quê? Porque teve inversão de fase. Vamos melhorar isso daqui a pouco. E tem uma parte da onda que foi transmitida. Beleza? Joia. Eu estava procurando esse cara aqui. Aprendendo a usar esse carinha aqui. Beleza? Agora, isso é importante. Então, tem uma inversão de fase aqui. Ó. É muito parecido com aquele caso em que a gente mantinha a ponta da corda presa. Né? Ele voltava refletido para baixo, ou seja, com inversão de fase. Agora, olha só o que acontece quando eu inverto, eu coloco o pulso. Agora, a diferença entre os dois meios, tem diferença? Tem, a corda grossa aqui. Agora, posso chamar esse cara aqui de 1? Posso. Posso chamar esse aqui de 2? Posso. Meio 1, meio 2, não importa. Né? Tem diferenças de velocidade de propagação? Tem. V1 aqui continua sendo a raiz quadrada da tração pela densidade. Aqui é 1. Aqui vai ser 2, raiz quadrada, né, da tração por Mi2. De agora inverte, né? Agora a gente tem que Mi1 é o quê? Maior que Mi2. Então agora o que a gente tem? À esquerda, no meio 1, a velocidade 1 é menor do que V2. Certo? E olha só o que acontece. De novo, eu tenho aqui uma onda que está vindo da esquerda para a direita, é a minha onda incidente. Na interface entre os dois meios, eu tenho uma parte da onda que é transmitida. E tem no meio 1 uma fração, uma parte da onda, que é também, de novo, refletida. Mas tem uma diferença básica fundamental aqui. A reflexão aqui, nesse caso, né, não tem inversão de fase. Tá? Não tem inversão de fase. É como se aquele caso tivesse a ponta solta. Vamos colocar essa equação no papel. Isso é físico, isso que acontece, tá? Mostrei então para vocês como é que distingo, né, dois meios, a diferença de velocidade de propagação. E o que ocorre quando eu estou indo do meio 1 para o 2 depende, né, da relação entre as velocidades. Se eu estou indo, vamos falar assim, ó, que depende da densidade. A primeira coisa é a densidade. Eu estou indo do meio menos denso para o mais denso, ou seja, da corda leve para a corda pesada, é a animação de cima. A onda refletida sofre inversão de fase. Agora, quando eu estou indo, troco, estou indo do meio mais denso para o menos denso, né, a onda refletida não sofre inversão de fase. Isso daqui é super importante também. Vocês já ouviram falar de um fenômeno quântico que é o de tunelamento? Vocês vão ouvir falar de tunelamento. Alguém já ouviu falar ou ninguém nunca ouviu falar de tunelamento? Ninguém nunca ouviu falar. Nossa, caiu minha conexão? Não tem ninguém aí? Oi, eu nunca ouvi falar não, Hugo. Ah, que bom. Se ficar mudo, eu acho que não tem ninguém. Caiu minha Eu conexão. também nunca ouvi falar, não, professor. Eu tava falando aqui, só que o meu microfone tá desligado. Ah, tá bom. Tá? Tunelamento quântico. Tem um tunelamento quântico, é algo meio fantasmagórico, mas
Está acontecendo aqui no meu celular, no computador de vocês e tal. Então, tem dispositivos, né, que operam, que usam desse fenômeno quântico, tá, para poder funcionar. Vou falar rapidinho sobre ele aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma bolinha mesmo, tá? E aqui tem um muro. Tá? Eu vou desenhar não uma bolinha, mas fica melhor se eu usar o exemplo do carro e não um muro, mas um morro. Vamos fazer, posso até exagerar. É um morro, tá? E aí, eu coloco aqui um carrinho, tá vindo aqui sem motor. Vamos pensar assim, né? Com uma energia cinética K. Né? Posso pensar no carrinho de brinquedo. Eu tô lá, empurro o meu carrinho de brinquedo, né? Empurro meu carrinho de brinquedo e ele tem que passar no quebra-mola, no meio-fio. Sabe? Tem na rua. Tudo bem? Você poderia pensar assim, ó, num camarada de bicicleta também. O cara tá de bicicleta, ele não pedala, e aí, minha pergunta é, sabendo que ele tem essa energia cinética, né? Ele passa, ele passa, né? Pelo morro, ou ele não passa pelo morro? O que pode acontecer? Pensa na cena. Ele vem vindo aqui, o que pode acontecer? Ele vai começar a subir, o que vai acontecer com ele, à medida que ele vai subindo? Não está pedalando, o cara na bicicleta não está pedalando, o carrinho seu está subindo lá com a energia cinética que você deu a ele. O que vai acontecendo enquanto ele estiver subindo? Ele volta, depois de um determinado tempo. Dependendo do que? Vai diminuindo a velocidade dele, não é isso? Se chegar nesse ponto aqui, ele parar, ele não tem alternativa. O que acontece com ele? Volta. Porém, ele pode continuar, subir aqui e vir embora. Como é que a gente explica isso? O que acontece? Ué, isso aqui é um problema de energia, tá? Quando ele vai subir, calma aí, gente. Quando ele vai subindo, o que vai acontecendo? Se a gente colocar a nossa referência aqui, nossa referência vertical, tá? Aqui, a altura da minha rua, vamos dizer assim, a altura dele é zero. Ele tem energia potencial gravitacional? Não. Energia potencial dele aqui é zero. Por quê? Só vou lembrar vocês, energia potencial gravitacional é massa dele, aceleração da gravidade, vezes a altura. Se a altura dele aqui na rua é zero, então a energia potencial dele é zero. Porém, à medida que ele vai subindo, se eu disser para vocês que ele tem uma altura aqui h, durante a subida, ele vai deixando de ter, né, claro, né, ele sai de zero e começa a ter uma energia potencial diferente de zero. Da onde que vem a energia potencial gravitacional dele? Enquanto ele está subindo, ela vem às custas da energia cinética. Na subida, o que vai acontecendo? Energia cinética vai sendo convertida em energia potencial gravitacional. Se a energia cinética dele, aqui embaixo, vamos chamar de energia cinética, não precisa nem dar nome, for maior que a energia potencial dele quando ele está aqui, vamos colocar índice sim, né? 1, energia potencial 1, quando ele está aqui embaixo. Aqui em cima, energia potencial gravitacional, aqui é zero, porque ele está lá em y igual a zero. Aqui a energia potencial dele é mg. Qual é a altura dele? H. Aqui é diferente de zero. Da onde que veio essa energia potencial gravitacional? Da energia cinética. A condição para responder essa minha pergunta, se ele vai passar ou não pelo morro, é simples. Se ele tiver energia cinética maior que a altura isso, né, da barreira de potencial, ou seja, da altura
da energia potencial gravitacional aqui, ele passa. Se ele tiver ele passa. Tá? Do contrário, se a energia cinética dele for menor que a altura da barreira de potencial, ou seja, da energia potencial gravitacional quando ele está lá no alto, o que significa? É o caso que a Mari falou. Ele vai vindo, vai convertendo energia cinética, só que quando ele chegou na metade do morro aqui, ele converteu toda a energia cinética dele em potencial gravitacional. E aí, ele não tem mais. Quando ele converte toda a energia cinética dele em potencial gravitacional, a energia cinética dele aqui é quanto? Zero. Ele para. Energia cinética, para lembrar a todos, né? É igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Ele vai convertendo energia cinética em potencial, converteu tudo, parou. A alternativa dele agora é o quê? Converteu energia cinética em potencial. Agora ele volta fazendo o quê? Inverso. Convertendo agora energia potencial em cinética, em movimento. Então, ele volta. Tá? Então, isso daqui é parecido com as ondas. Olha só, se eu disser que isso aqui é a interface entre dois meios, né? Então, esse camarada que está aqui é um incidente, vindo para cá. E o cara que passou para lá é o transmitido. E dependendo da situação, vai ter o refletido. Tá? Agora, se eu disser para vocês o seguinte, perguntar para vocês o seguinte, né? Se a energia cinética dele aqui, desculpa, faltou o índice 1 aqui. Né? Se eu tiver nesse caso, energia cinética maior que a altura da barreira aqui, a barreira, né? Um muro. Eu estou nessa condição aqui em amarelo. Agora eu vou mudar um pouco a minha pergunta. Pergunto para vocês. Joguei o carrinho aqui contra o morro, com energia cinética maior que a altura da barreira de potencial. Qual é a probabilidade dele passar pelo morro? Qual é a probabilidade? Ele passa? Responda para mim, por favor. Acredito que não, mas é como a gente está falando de... Depende do tamanho do objeto, né? Não. Ele está na condição, ele está nessa condição, energia cinética maior do que a barreira de potencial. Ele sobe, 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 chegou aqui, ele ainda tem energia cinética. Ele não converteu tudo. Ele não converteu tudo, porque ainda tem bastante energia cinética. O que acontece com ele? Passa para cá. Então está nessa condição. Estou dizendo para vocês, o meu carrinho está na condição que a energia cinética dele é maior que a altura da barreira. Pergunto para vocês, qual é a probabilidade dele passar pela barreira? 100%. 100%. 100%. Alguma dúvida? Não. Ele passa pela barreira. Joia? Agora, segundo caso. Vamos supor que ele está na condição em que a energia cinética dele é menor que a altura da barreira. O carrinho. Se a altura dele é menor que a altura da barreira, é o caso, Mário, que ele vai chegar na metade do caminho, vai perder o fôlego, vai parar e vai voltar. Pergunto, qual é a probabilidade dele passar? Agora, qual que é a probabilidade? Nenhuma. Zero. Zero. Nunca vai passar. Nunca vai passar. Isso é clássico. Ele não vai passar. Porém, né? Eu vou trocar esse camarada aqui. E agora eu vou falar assim, eu tenho aqui um elétron. Joguei um elétron contra uma barreira. Essa barreira não precisa ser potencial gravitacional, pode ser uma barreira elétrica. Tá? Então, a energia cinética aqui agora, nessa barreira elétrica, vai ser convertida em não energia potencial gravitacional, mas energia potencial elétrica. Mesma coisa. Tá? Só que o elétron, dadas as características dele, né, ele tem ali associada a ele a uma onda. A onda, aí vou trazer os conceitos que a gente está tratando aqui agora. A onda, quando chega na barreira, ela pode ser transmitida, uma fração da onda, uma fração
da onda incidente é transmitida e uma fração é refletida. Tá? Então, se, né, a onda, dependendo das condições aqui, da altura da barreira e da largura dela, a onda transmitida ela é significativa. Sendo significativa, quer dizer sim que eu vou ter uma probabilidade de eu encontrar um elétron do lado de cá, T é diferente de zero, né? Mesmo quando o elétron não tem energia suficiente para passar. Então, se eu for pensar classicamente, o elétron vai chegar naquela barreira, vai perder o fôlego e vai voltar. Mas acontece que o elétron não se comporta como um carrinho, como uma bolinha. Ele tem propriedades ondulatórias. E, pelas propriedades ondulatórias, existe uma fração da onda que pode ser transmitida. Portanto, existe uma probabilidade do elétron passar pela barreira, mesmo não tendo energia para isso. É como se nesse ponto em que ele perde o fôlego, existisse secretamente aqui, vou colocar azulzinho aqui, um túnel. Secretamente é bom, né? Como se aqui tivesse um túnel. Então, se ele vem vindo aqui, ele não tem energia, ele perde o fôlego e volta. Mas não, a natureza armou para ele aqui, né, uma passagem secreta, um túnel. E ele, nos casos em que ele sai para o outro lado, é porque ele passou pelo túnel. Por isso é um fenômeno quântico chamado de tunelamento, como se ele estivesse passando pelo túnel. Mas é um fenômeno quântico? Então quando falar de fenômeno quântico, a gente tem que pensar em ondas, propriedades ondulatórias, que divergem completamente da mecânica clássica que a gente está acostumado. Um carrinho difere de um elétron em quê? O número de elétrons que estão lá, certo? Né? Deixa de ser elétrons. Claro que tem núcleos lá também e tal, tudo mais, né? Mas tudo tem elétrons, né? Então, o carrinho também pode se comportar como onda? Sim, mas no efeito coletivo macroscópico do grande, né? Essa probabilidade, ela continua sendo diferente de zero para o carrinho, mas ela é extremamente pequena. Então, um carrinho, dificilmente, não vou falar dificilmente, é praticamente impossível de passar pelo morro, mesmo tendo energia menor. Tá? Mas, dadas as características particulares do elétron, né, ser diminuto, tal, tudo mais, as propriedades ondulatórias se sobressaem e essa probabilidade de transmissão aqui, né, passa a ser significativa por causa do elétron pequenininho. Esse é um fenômeno de tunelamento. É ondas. É o que eu estou colocando aqui agora. Quando chegar lá e for fazer de tunelamento, falar sobre física química 3 e falar de tunelamento, tal, a aula é a aula de hoje. Eu perdi um tempinho falando, explicando isso daqui, porque isso aqui é a aula que você vai ter lá em Física Química 3. Essa é a aula de Físico-Química 3. Tá? A minha aula de hoje, né? Mas eu fechei. São ondinhas mesmo. Né? Na corda. A gente tem que começar pelo básico. Professor, eu imaginei um negócio aqui diferente. Por exemplo, de vez de a partícula atravessar a barreira, eu imaginei como se a gente estivesse perante um buraco. Se eu não posso pular por cima, eu contorno. Pode pensar nisso. Como se tivesse uma parede, tem um buraco na parede. Aqui, no caso, né? Você pode pensar numa parede, mas se eu estou pensando num túnel e numa montanha, então não penso num buraco, eu penso num túnel, né? Sim, entendeu? Sim, de uma maneira maior, grande, né? Uhum. O buraco é o túnel. Então vamos colocar no papel essas continhas aí, tá? Mari, me acompanhe. Tá? Não é difícil, Mari, tenho certeza que você vai conseguir. Desculpa, viu, Mari, tá usando seu nome aqui. Mas vamos lá. É porque acho que eu fiz o desabafo, né? Eu adoro pegando no pé, né? Mas sem problema.
Então, olha só, eu tenho aqui uma cordinha fina, né? Eu vou pegar uma corda aqui, mas aqui é quando elas se emendam, tá? E então aqui eu tenho a região de interface, né? Vou puxar esse cara. Eita. Um pouquinho para baixo. Cantinho. Então eu tenho aqui, né? Eu vou chamar esse cara aqui de meio 1, esse cara aqui de meio 2, são duas cordas, né? Então a gente já colocou, aqui tem uma densidade meio 1, a velocidade de propagação aqui é a raiz da tração da corda por meio 1, joia? Enquanto que do lado de cá a corda é mais grossa, vai ser uma outra densidade de massa, né? E, portanto, vai ter uma outra velocidade de propagação aqui, raiz de T sobre μ2, tá? Então, meio 1, meio 2, tá? Joia? Beleza? Muito bem. Para me ajudar, eu vou colocar aqui a minha sisteminha de coordenadas, tal que na interface, aqui a coordenada é a posição, né? X igual a 0. E o que eu quero saber é o que ocorre aqui na interface, né? Eu quero ver o que vai acontecer com o meu pulso, com a minha onda, quando ela chega na interface. Ou seja, então eu vou considerar sempre, né, nessa região, nesse ponto, né, em que x é igual a 0. Beleza? E aí eu vou aplicar condições de contorno. Então vamos colocar primeiro a onda transmitida. Então eu vou colocar positivo para a direita, né? Positivo está para a direita. Então, a onda que eu vou colocar aqui, como na minha animação lá do PowerPoint, né, vai ter uma onda incidente no meio 1. Então, eu vou chamar aqui y1, ele é igual. Vai ter uma amplitude, né? Eu vou chamar de... Vamos chamar de I, né? Então, você tem I de incidente, uma amplitude dessa onda, né? Seno da frequência dela, ômega t. Se é para a direita, né, então é menos kx. Essa é a expressão da onda. Vamos tomar cuidado com relação a uma coisa, né? O que é esse k que aparece aqui? É o k, é o número de onda. K é 2π sobre lambda. Lembrando que, né, lambda vezes a frequência é igual a quê? A velocidade de propagação. Então, para uma velocidade 1, a onda vai ter um certo lambda 1 e, portanto, vai ter um número de onda K1. E aqui do lado de cá a mesma coisa, né? Lambda 2 vezes a frequência igual a velocidade 2. Portanto, você tem um K2 que é igual a 2π sobre lambda 2. Aqui faltou colocar o lambda 1. Né? Então, aqui, né, esse camarada que está aqui é o K, o número de onda, do meio 1, tá? Vezes x a coordenada espacial. Vai ter também uma onda, vou usar cores aqui, uma onda refletida. Então, você vai ter uma onda refletida, R, vai ter a sua amplitude particular, e é esse que eu vou querer saber, seno de um ômega t. A onda refletida vai agora para o lado negativo, então inverto. Mas, só que a onda refletida continua no meio 1, então agora é K1 de novo, x. Essa é a onda refletida. E vou ter também, então, uma fração da onda sendo transmitida. A onda transmitida, por sua vez, já está no meio 2. Então, vou ter uma onda transmitida, vai ser a amplitude, vai ter uma amplitude qualquer, né? A gente vai determinar, na verdade, seno de um ômega t. Agora, para a direita é negativo de novo, só que agora é K2x. Né? Então, esse camarada aqui é a transmitida, a fração da onda transmitida, a onda refletida e a incidente. Beleza? Tá?
Quais são as condições de contorno? A condição de contorno. Onde que eu tenho condições de contorno? Aqui. Eu tenho que ser impostas aqui. Quais são as condições de contorno? Vejam comigo se as condições de contorno não fazem sentido. A coordenada desse ponto da corda que está aqui, ó, do ladinho, né, do lado 1, a coordenada vertical, tem que ser igual à coordenada vertical desse outro pontinho que está imediatamente, claro, né, grudadinho ali no meu ponto das interfaces. O que significa? Olha, continuidade, né? Se a corda está subindo, esse cara do outro lado tem que estar junto. Se ele está subindo, ele tem que estar junto. Se ele começou a descer, né, ele tem que estar junto. Porque ele tem esse contínuo, né, de posição ali, a corda, né? Não pode fazer isso. O lado de cima, do lado do meio 1 sobe, o lado do meio 2 desce. Opa, se faz isso, o que acontece? A corda arrebentou. Não pode. Então ele tem que subir junto, certo? Faz sentido isso? Dizer que do lado meio 1 é uma coordenada y e o outro é uma coordenada y qualquer, diferente, quer dizer que arrebentou a corda, certo? Não quero isso. Outra coisa que também é razoável é pensar que, né, a corda não faz isso ali na interface. Né? A corda não está vindo aqui e de repente ela está aqui virada para baixo. Ou, né, para cima. Né? Não tem, o que eu estou tentando fazer aqui? Não tem quina. Né? Que na interface, a transição da onda do meio 1 para o meio 2, o pessoal da matemática fala que é uma transição suave. Né? Olha o que eu estou fazendo. Eles estão subindo e descendo juntos. E eu estou tentando manter o que aqui, ó, igual dos dois lados. Aqui, uma inclinação. Aqui, outra inclinação. Eu não quero que faça isso. Beleza? Então, eu quero que ele tenha um comportamento suave. O que é inclinação? É a derivada, né? Olha, como aqui são funções a equação de onda, né? É a função da coordenada t e x, então eu preciso falar de derivada parcial. Então, a derivada da função no meio 1 com relação a x, a derivada da inclinação, tem que ser igual à derivada da onda no meio 2 com relação a x, né? Então, isso daqui é que a gente fala, né? Impor essa condição de contorno quer dizer que a onda, né, a corda, né, não pode quebrar, romper. Né? E essa condição de contorno aqui está dizendo para mim simplesmente, né, que não pode haver dobras. O pessoal fala lá, né, curva suave. Beleza? Então eu tenho que impor para esses caras que estão aqui, no meio 1, no meio 2, as condições de contorno. Está muito desajuizado isso ou estão conseguindo acompanhar? Tem sentido o que eu estou fazendo? Beleza. Jóia. Então agora, só para pensar. No meio 1, eu tenho duas ondas. Eu tenho a onda incidente mais a onda refletida. E no meio 2, eu tenho só a onda transmitida. Ah, legal, legal. E aonde que eu tenho que impor as condições de contorno? Em x igual a 0, ou seja, na interface. Beleza? Tá? Então, primeiro vamos somar, né? Vamos somar, vamos fazer aqui a soma, vamos impor aqui as condições, depois a gente coloca x igual a 0. Vamos devagarinho.
Então, y1, né, a onda resultante no meio 1, vai ser igual a I, né, seno. Vai ficar um negócio compridão, mas é só compridão. Não precisa ter medo do compridão, né, da expressão grande. K1x mais a onda refletida, amplitude dela, seno de ômega t, agora mais K1x. Tá? Ninguém me perguntou, mas ômega é igual para os dois. Isso, é o que eu falei na aula passada. A frequência de uma onda, ela não muda quando eu passo de um meio para outro. O que muda é a velocidade. Mudando a velocidade, muda o comprimento de onda. Né? A frequência aqui, ó, é a mesma nos dois meios. Beleza? E, descendo um pouquinho, e a onda no meio 2. Y2 vai ser só a transmitida, vai ser a onda transmitida, ela vai ter uma certa amplitude, seno de ômega t, menos, agora é K2, porque a onda transmitida está no meio 2, x. Tá? Então, eu tenho y1 e y2. Vou somar os dois para satisfazer a primeira condição de contorno. Né? Então, a primeira condição de contorno, eu vou ter que, né, igualando os dois. Aí, seno de ômega t menos K1 x mais AR seno de ômega t mais K1 x. Isso tem que ser igual a AT seno de ômega t menos K2 agora, x. Então, essa é a minha primeira equaçãozinha. Primeira condição de contorno. Né? Poderia ter colocado aqui, puxar no verdinho. E aí, né, a segunda condição de contorno eu tenho que derivar. Nossa, lascou, hein? Não, derivada simples de seno e cosseno. Né? Derivada de y1 com relação a x. Então, a primeira coisa é a derivada de y1. Então, vai dar a1, a1 não, desculpe, ai, derivada de x está aqui, ó. Né? Então, vai ter derivada, regra da cadeia, derivada de seno, cosseno, não é isso? Né? Então, vai aparecer aqui cosseno de ômega t menos K1x. Agora, a derivada do argumento do seno. Derivada com relação a x. Vai ficar menos K1. menos Caiu, não sei se K1. K1 você caiu. Menos K1. A mesma coisa para o cara de cá. O cara de cá vai ser fácil. Vai ser a única coisa que vai mudar vai ser que aqui é positivo. Vai ficar positivo. Né? Vai dar K1, a amplitude da onda refletida, seno de ômega t mais K1x. Fazendo com muita karma, hein? Muita karma. Igual a derivada agora desse camarada que está aqui. Derivada de y2. Ó. Estou aqui, ó, derivando. Estou aqui, ó. Derivar esse cara agora. Que é esse cara. Então, derivada desse cara vai dar a amplitude transmitida. Derivada do seno, cosseno de novo, de ômega t menos K2 agora x. E a derivada agora do argumento vai ser Menos K2. menos K2. Tem hora que dá umas travadas. Aí, ó, subindo sozinho. Eu acho que é o suor, cara. Deixa eu dar uma enxugada aqui. Olha lá, ó. Sozinho. Escutando o Hubble aí? Filho do céu. Sai.
menos K2. Esse cara que está aqui, né? Minha segunda condição de contorno, tá aqui, né? Fizemos isso, aplicamos as duas condições de contorno. Agora vamos colocar, ó, eu quero esse camarada aqui, né? Aonde? Em x igual a 0. O que eu vou fazer? Onde tem x aqui, eu vou jogar 0. Como é que vai ficar a primeira equação? Vou dar um nome para ela. Então vai ficar A1, aí, desculpe, seno de ômega t, né? Estou aqui em cima, ó. E aí, ômega t menos K1 vezes 0. Vai dar ômega t. Mais AR seno de ômega t mais 0. Ômega t. Pô, vai ficar igual para todo mundo. Isso. AT, está transmitido. Seno de ômega t. Então, olha só. Seno de ômega t está aqui, está aqui, está aqui. Em todo mundo. Quando está em todo mundo multiplicando, eu posso cortar. Peraí, não entendi, não entendi. Ah, esse que eu falei para você, lacuna lá para trás na matemática. Né? Isso aqui vai simplificar, vou chamar de número 1, esse cara que está aqui, ó. Vou ter que a soma das amplitudes igual a transmitida. Interessante, né? Opa! Beleza? Vou guardar ela aqui. Chamar de 1. Indo bem devagarinho. Daqui já posso ir rapidão, olha só. Daqui vai aparecer o quê, ó? Vai aparecer cosseno de ômega t menos 0, cosseno de ômega t, né? Seno de ômega t, né? Mais 0, ômega t. Aqui é cosseno de ômega t. Tem um erro aqui. Onde que está o erro? Esse camarada que está aqui, ó, ele veio da onde? Da derivada desse cara que está aqui. Derivada deu seno? Comi bola, né? É verdade, era cosseno. Ele é o quê? Cosseno. Então, não vai ficar cosseno de ômega t, cosseno de ômega t, cosseno de ômega t. Joga todo mundo fora de novo. Aqui vai sobrar quem? Menos K1. Aí é 1 mesmo, né? Vamos ver um mais bonitinho. Amplitude da onda incidente. Mais K1, amplitude da onda refletida. Tem que ser igual a esse cara aqui, ó, menos K2, amplitude da onda transmitida. Essa é a minha equação número 2. Quem eu não sei aqui, gostaria de saber. Amplitude da onda incidente. Está aqui, está aqui. Amplitude da onda refletida. Está aqui, está aqui. Amplitude da onda transmitida. Tá aqui. Quantas incógnitas eu tenho? 3. 3 incógnitas. Quantas equações? 3 também. Tem aqui 3? Duas? Não, 2. 2. Olha, 2 equações. Dá para resolver? Não. Não. Não dá para a gente ter todas elas individualmente, mas a gente pode ter os resultados relativos.
Isso já vai trazer bastante informação para a gente. Aguardo, então. Então, agora, ó, o que eu vou fazer é pura álgebra, tá? Vou fazer ela aqui para a gente ir treinando a álgebra também. Eu acho que às vezes é pertinente, né? Tá bom? Tem que saber de cabeça? Não, eu tenho minhas notas, minha cola aqui, ó. Muita coisa a gente já vai indo, né? Um professor no colégio técnico lá que ele tinha super. Nossa, gente, se você reclama disso daqui, eu tinha cálculo no ensino técnico, cara, no ensino médio, né? Eu fazia, resolver equações diferenciais de circuitos RLC, de para rádio. RLC é resistência, indutor e capacitor para rádio e tal, tudo mais. O senhor velhinho, cara lá do Espírito Santo, professor Justino, lá em Santa Rita, Sapucaí. Ele derivava tudo assim, cara, sem um papel na mão. Aí, isso enquanto aluno, todo mundo ficava doido com o cara, né? Assim, nossa, mas o cara, como é que sabe? É muito inteligente, é um cano esse caboclo, né? Aí eu tive a oportunidade depois de dar aula lá no mesmo colégio, né? Uns anos depois. E também no Inatel, no ensino superior, né? Aí trocando ideia com o Justino lá, né? Ele, poxa, naquela época lá o povo ficava doido com você, que não sei o quê, papapá, que você sabia tudo ali, não sei o quê. Aí ele falou, eu dei essa matéria 30 anos. Se eu não soubesse de cor, pode largar a mão. Com o tempo a gente vai pegando o jeitão da coisa, não precisa nem mais papelzinho, nem cola mais. Mas vamos lá, ó. Vocês estão escutando o Hubble agora, né? É robô, é animal, é cachorro mesmo. Cachorro, não. Hubble. Dá um grito aí, ele fica quieto. Ele acha que ele é um pug, ele acha que ele é cachorro de verdade. Olha lá, fica latindo no escuro. Então, a velocidade é igual a lambda vezes a frequência. E, né, eu posso escrever isso daqui como eu já fiz antes, né? Multiplicando e dividindo por 2π, e em termos de 2π vezes a frequência, e aí eu vou ter aqui lambda dividido por 2π. 2π vezes a frequência é ômega, e lambda sobre 2π é o inverso do número de ontem, tá? Só para lembrar, tá? Então, escrevendo desse jeito, eu vou ter que V1 é igual a, lembra lá, V1 vai ser igual a lambda 1, lambda não muda, lambda sobre K1, lambda, que lambda, cara? Ômega. Ômega sobre K1 e V2 vai ser ômega, a frequência não muda, sobre K2. Só para lembrar. Como o ômega é igual para os dois, vamos fazer aqui, ó. Então, ômega é igual a V1 K1 e daqui, ômega é igual a V2 K2. Vamos juntar, a gente tem que V1 K1 igual a V2 K2. Beleza? Tá? Então, vou fazer isso na minha primeira equaçãozinha. Desculpe, na equaçãozinha número 2. Vou substituir esse camarada aqui. Aqui. Então, como é que vai ficar? Eita. Vamos lá, senão eu não consigo hoje. Vamos juntar, né? K1 aqui, então vai ficar menos, né? Menos está aqui A incidente mais A refletido, K1 igual a menos, não posso, né? Colocar o menos em evidência aqui, estou esquecendo do menos aqui. Menos K2 A transmitido. Menos está multiplicando aqui, cancela com esse cara, né? Joia? E aí, então, eu vou ter K1. K1 é igual a V2 K2 sobre V1. Aqui, A da incidente, menos A refletido, fecha esse cara, V2 K2 sobre V1. Confere? Professor, não é mais, não?
Não é que o menos ficou de fora, né? Aí Eu ficou, coloquei em evidência o menos para poder cancelar, né? aí não seria Faz a distributiva, ó. Esse cara aqui ó, é mais, ó. Certo? certo, certo? Coloquei ele em evidência aqui. Então, a hora que você multiplicar o menos um, dá menos, né? Menos K1 aí, que é o primeiro cara. Menos vezes menos, mais K1 AR. Certo? Beleza. Se enxergar, deu uma patinada aqui. Não, não, Beleza. não. Do lado esquerdo aqui tem K2 anda transmitida, né? Então, aqui, o que eu vou fazer agora é, tá multiplicando, corta. E aí, então, vai ficar, né? Aí, menos AR, tá? Multiplicado por quem? Aqui, ó, V2. E aí, vou passar esse cara aqui multiplicando, igual a V1 transmitido. Chique? Agora, guarda esse cara aqui, ó. Mas é pura álgebra. Não vamos ter medo. Agora, eu sei quanto que é a transmitida. É a incidente mais a refletida. Então, agora aqui, vou substituir aqui, né, a equação 1. Não vai ter AI menos AR multiplicado por V2 igual a quem que é a transmitida? AI mais AR, que é R mais feio, multiplicado por V1. Agora eu vou abrir todo mundo, tá? Abrir. Vou fazer isso aí com calma, tá? Então vai ser AI V2 menos AR V2 igual a AI V1 mais AR V1. Agora eu vou separar o que é AI e AR de um lado e do outro. Então eu vou ter aqui AI V2, o AI do lado de cá está negativo, vai ser menos AI V1, vai ser igual agora a R V1. Agora vai estar esse camarada aqui negativo e vai para o outro lado mais AR V2. Colocando em evidência. Então, vou ter AI vai ser V2 menos V1 igual a, do outro lado eu vou ter AR V2 mais V1. Portanto, eu vou ter que AI dividido por AR igual, ó, passar esse cara aqui dividindo, e esse cara vai ser V2. Não, vou fazer o contrário. Vou fazer o AR dividido pelo AI. Vou fazer aqui, ó. Daqui de baixo. AR no numerador, AI dividindo. Então, a R está no numerador, o V2 passa, V2 mais V1 passa dividindo. Então, vai ser V2 menos V1 dividido por V2 mais V1. Tudo isso para chegar aqui. Gente, a amplitude tem a ver com a energia que a onda carrega, certo? E a onda carrega o quê? Energia. Basicamente, é a energia em movimento, se propagando, né? A energia então, é proporcional à amplitude. Então, a razão entre a amplitude da onda refletida pela amplitude da onda incidente dá uma ideia para a gente da porcentagem, da fração, né? Eu joguei tanto de onda, é onda incidente, joguei tanto da incidente, voltou tanto refletido. Então, esse camarada que está aqui, a gente vai chamar ele de um fator R maiúsculo, que o fator R, ele dá para a gente uma informação, ele vai variar de 0 a 1. Né? Quantos por cento, desculpe, ele pode ser negativo também, quantos por cento da onda é refletido? Beleza? Então, é por isso que eu falei, dá um valor para a gente, eu não sei o valor
absoluto, mas eu tenho o valor relativo, ou seja, as frações. Vou fazer a mesma continha, né? E agora, para me adiantar, tá? Eu vou fazer a mesma continha e eu vou chegar que a transmitida pela incidente vai ser igual a 2 vezes V2 dividido por V2 mais V1. Vocês podem pegar e fazer a mesma continha. Então, esse resultado que está aqui, né? E, na verdade, esse cara que está aqui, eu vou usar ele de novo na 2. E aí eu chego na razão de 1 da transmitida pela 3-5 que eu tenho que colocar, que é uma definição. E esse camarada aqui é a fração que é transmitida. Então vai ser um tesão maiúsculo. Tá? Grandão. Assim, bodoso, eu gosto de dizer. E aí eu quero analisar, né? Quero saber, morreu. Agora eu quero voltar na minha ondinha. O que está acontecendo aqui? Vamos analisar os casos. Tudo bem? Isso aqui, ó. Isso aqui tem tudo a ver com colisão das bolinhas, ó. Putz, física 1, cara, onda tem tudo a ver com física 1. Física é muito pouco criativo. Só que eu não vou chegar aqui nas... Isso aqui é outra aula que eu tenho aqui montada, né? Não para essa disciplina. Então, agora, vamos fazer a análise de casos. Vamos ver se o que acontece é o que a gente vê na prática, tá? Primeiro, vamos admitir que a cordinha fininha está vindo aqui, aí aqui é a minha interface, né? Aqui é o meio 1, né? Meio 1. Só que aqui é a parede. É o caso que ela tinha o quê? Extremidade fixa. De que maneira a gente coloca esse cara aqui? É como se aqui tivesse do lado de cá uma corda, né? Com Mi2 infinito. Muito pesado. Ela tenta chacoalhar, não consegue. Faz sentido? Faz. Né? Nas nossas equações aqui, o que significa Mi2 indo para infinito? Olha, a velocidade 2 é igual a quê? É o quanto a corda está esticada, né, pela densidade 2. Quando você faz densidade da corda tender a infinito, você tem a tração dividido por um número muito grande, ou seja, aqui a velocidade de propagação é 0. Ou seja, não tem onda sendo transmitida para a parede. Né? Como é que fica os nossos coeficientes aqui para as ondas, o R e o T, nesse caso? Se V2 é igual a 0, né, então, R1 vai ser igual a quanto? V2 é igual a 0. Então vai ser. Posso baixar um pouquinho esse cara? Né? Então V2 é 0. Se o V2 é 0, V2 0 menos V1 dividido por V2 mais V1. V2 é 0 dividido por V1. V1 dividido por V1, quanto que volta? Menos 1. Interpretação desse resultado. 1 quer dizer o quê? Qual é a fração da onda que é refletida? 100% da incidente. O menos, que ela volta com inversão de fase. O que é o menos? É a amplitude da refletida, ela é negativa, contrária
O menos vem disso. Não pode esquecer que o R é a amplitude da refletida pela amplitude da incidente. Quando uma está para cima, positivo. A outra está para baixo, negativo. Divide positivo por negativo, dá um R negativo. Não importa. Inverteu o de cima, inverte o de baixo. Não é assim que acontece lá na minha animação, na simulação? Certo? Esse é o menos, a inversão de fase. Se tem 100% da onda refletida, quanto que vai ter para a onda transmitida? Zero. Então, aqui, ó, o Tzão, o T bodoso aqui é 2 vezes V2. Mas quanto que é V2? V2 é zero. Né? Esse cara aqui dá zero. Certinho? Certinho. Bate com o que a gente está vendo lá? Sim. Segundo caso. Né? Agora, a gente viu aquele negócio de que quando a onda está indo do meio menos denso para o mais denso, inversão de fase. Quando está indo do meio mais denso para o menos denso, não tem inversão de fase. Então, vamos pensar nisso. Então, ó, primeiro caso, segundo caso, né? Estou indo da cordinha fininha, a corda. Corda grossa. Né? Então, aqui está a minha interface. Então, eu estou indo, tem Mi1 e aqui tem Mi2. E aí, a relação é Mi1, ou melhor, vamos colocar aqui, né? Mi1 menor que Mi2. V1 é raiz de T sobre Mi. Então, aqui também é a mesma coisa, né? V2, né? É igual a raiz de T sobre Mi2. Então, isso implica que o inverso, né? A gente tem que V2. O que acontece? Agora, né? Vamos colocar aqui Mi1 menor do que Mi2. Inverteu, V1 agora maior que V2. Agora? Então, o que eu quero é isso. V1 maior que V2. Vamos ver o que acontece com o R. O R é o quê? V2 menos V1. Dividido por V2 mais V1. Quando eu tenho V1 maior do que V2, isso aqui é positivo ou é negativo? V1 é maior do que V2. Não no número. Por exemplo, V1 é igual a 3, V2 é igual a 1. Aí você faz a subtração. Né? 1 menos 3 vai dar o quê? 1 é Negativo. positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Opa! Esse caso aqui, né? Então vai me dar R negativo. O que é um negativo? Tem. Vou colocar outra cor. Né? Tem inversão de fase. É isso? Quando eu estou indo do menos denso para o mais denso, a refletida volta para baixo, ou seja, tem inversão de fase. E a transmitida? Muda alguma coisa? Não. A transmitida tem que ser um valor qualquer positivo, né? De fato, né? T é o quê? 2V2 por V2 mais V1. Opa! Né? Não estou falando que V2 é positivo ou negativo, né? V2 é positivo, está desprovendo para a direita. Então, esse cara aqui é positivo. Não tem nenhum caso em que a transmitida inverte de fase, mas tem que sair das nossas contas. E o terceiro caso? O terceiro caso é o contrário. Quando eu estou indo do meio mais denso, cordona, para encerrar, tá?
3 aqui. E aqui você tem a cordinha. Agora, o que você tem? Mi1 aqui, Mi2, mais, o que você tem? Mi1 agora é maior que Mi2. O que a gente já pode dizer aqui? Inverte, não é isso? Porque na conta da velocidade, o Mi está no denominador. Então, agora você vai ter que V1 é menor do que V2. Eita, legal. Então, agora o R é o quê? V2 menos V1 dividido por V2 mais V1. Agora, o V2 é maior do que o V1. A hora que você subtrair aqui, é 3 menos 1. Dá 2, positivo. Eita, agora é positivo. O T, ele continua positivo, né? Olha só, não tem nem graça, né? Joia? O T também vai ser positivo. Né? E mais o mais importante aqui agora, nesse caso, é que não tem inversão de fase. Tá? Lá em tunelamento, as coisas vão, essas ideias vão aparecer. Elas aparecem só lá no tunelamento em físico-química? Não. Vocês não têm ótica, né? Mas ótica é uma disciplina super legal. Eu sou suspeitaço demais para falar, né? Vocês já viram, assim, aquelas coisas de ensino médio, ó. Você tem aqui ó, a interface entre dois meios. Né? Meio 1, meio 2. E aí a gente coloca aqui, ó, uma linha imaginária aqui, perpendicular à interface, que a gente chama de linha normal. Vamos pegar uma luz aqui. Vamos fazer do contrário. Incidindo aqui. Com um certo ângulo, né? Vamos chamar de θ1. Esse cara tá vindo aqui, ó. Essa é a luz. Mas luz é o quê? Classicamente, luz é uma onda eletromagnética. Quanticamente, é um pacotinho, né? É uma chuva, luz é uma chuva de fótons, né? Aí é uma onda. Chegou aqui na interface entre dois meios. O que vai acontecer com ela? Parte. Vai ser o quê? Refletida. Qual o ângulo de reflexão? Igual ao ângulo de incidência. E parte vai ser o quê? Se está indo de um meio mais denso para o meio menos denso, mas aí agora não é massa mais. É um parâmetro que a gente chama de índice de refração. Mas a ideia é a mesma. A gente tem a ideia de densidade óptica. Por quê? É invenção isso. Mas é a ideia dessa corda trazida aqui. Parte aqui vai ser transmitida. Vou colocar aqui em cinzinha. Ela não é transmitida de qualquer jeito. Dependendo do índice de refração, a luz transmitida ela pode se aproximar do normal ou ela pode, né, não tem mais cor, ela pode se afastar do normal. Né? Essas aqui são as ondas transmitidas. O que acontece, né, se eu estou indo do meio menos denso para o mais denso? A refletida tem inversão de fase. Se eu estou indo do meio mais denso para o menos denso, não tem inversão de fase refletida. Mas que denso é isso que eu estou usando? Que palavra densa é essa? É a densidade óptica, que é o índice de refração. O índice de refração é um Nzinho que ele é definido como a velocidade de propagação, não, é a velocidade de propagação no vácuo, dividido pela velocidade de propagação no meio, tá? Mas lembra que velocidade tem a ver com densidade da corda? Aqui, ó, essa ideia vem entrando aqui, mas é só ideia, não é, porque aqui é uma onda eletromagnética, não tem nada de massa aqui, tá?
a ideia de densidade vem aqui. Isso ocorre para esse daqui também, tá? Tudo que eu estou falando para a cordinha aqui, serve para esse daqui também. Por quê? Porque é universal, porque é um fenômeno ondulatório, que serve para qualquer tipo de onda, né? É a chave de boca que eu falei para vocês. Se eu entender como é que funciona direitinho para a corda, eu vou entender como é que funciona para a luz. Isso aqui é o fenômeno de reflexão e, como é que é o nome desse cara que está aqui? Refração. Eu vou entender o que vai estar acontecendo lá com o elétron numa interface, né? Uma barreira de potencial, pode ser elétrico, pode ser qualquer coisa, no tunelamento quântico. Vai servir para tudo. Tudo, 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 tudo. Tá? Gente, obrigado pela atenção de vocês, me estendi uns minutinhos. Falei mais do que eu devia hoje, né? Amanhã a gente volta e aí eu vou começar a terminar a aula de hoje que eu não consegui terminar e vamos falar sobre modos normais de vibração, beleza? Obrigado a todos aí. Mari, fica aguardando seu e-mail, tá? Pra gente combinar um horário para conversar sobre as dúvidas. Joia? Combinado, Hugo. Obrigado. Boa noite. Você também. Bom descanso. Até amanhã. Alô? Boa noite, pessoal. Até mais. Alô, Douglas. Boa noite, professor. Até mais. Até amanhã. Rafael, Aline, boa noite. Boa noite, Hugo. Até amanhã. Até mais, Érica.